Boa noite, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Maravilha! Começando aí mais um culto de oração, né? Vivendo aí a Semana Santa, né? Então quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, que Deus esteja os abençoando nesse tempo aí. Texto que me chamou a atenção hoje. Nós lemos em Mateus 24, o verso 30, diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Estamos festejando aqui, ou lembrando, ou trazendo à memória a Páscoa, aquilo que Jesus fez por nós, né? No nosso calendário aí há 2000 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, né? E para muitos isso está caindo até em esquecimento, né? Nós precisamos da ceia para que a gente se lembre cada vez do que Jesus fez por nós. Mas tem um evento que está por vir, que é isso que eu acabei de ler aqui nesse verso. Então o Filho do Homem virá, né? E com poder e grande glória. Aquela vez ele veio em humildade, né? Mas dessa vez ele vai voltar com poder e grande glória. E como nós lembramos há algumas semanas atrás, quando falamos do fim, no mínimo estamos 2000 anos mais próximos daquilo que foi falado naquela época, do que Jesus falou de si mesmo naquela época. Então, meus queridos, vamos ficar atentos aos sinais que estão aparecendo. Fiquemos atentos e vamos permanecer firmes na fé, naquilo que temos aprendido de Cristo e naquilo que é o nosso dever. Ok? Vamos orar? Deus Santo, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de oração, nesse tempo de louvor, nesse tempo de palavra que teremos agora na sequência. Cuida de nós, Senhor, abençoa-nos, Senhor, com esse tempo e aceita, Senhor, o nosso culto a Ti, Senhor, porque no fim tudo é para Ti, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Por isso aceita esse nosso período de oração, de louvor, de palavra, tudo mais, Pai. Esteja falando aos nossos corações, Senhor, através daquilo que já tens colocado no coração, Pai. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então para um período de louvor. Cante junto, ok? Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor.
centenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. De volta, vamos a alguns avisos? Presta atenção, estamos vivendo a Semana Santa, né? E nós teremos diversas programações aí na sexta, no sábado e no domingo. Então fique muito atento àquilo que vai aparecer aí no grupo da igreja, não é? Onde nós vamos colocar as programações, os horários de tudo que vai acontecer. Infelizmente, online, não é? Ainda não podemos estar juntos aqui, ou ao menos não com a segurança e com a quantidade de pessoas que nós gostaríamos que isso de fato acontecesse, tá certo? Então fique atento àquilo que vai aparecer aí no grupo da igreja. Queremos agradecer por cada um que tem doado aí para a nossa campanha dos alimentos, né? A meta eram 200, você lembra disso, né? E parecia um número exorbitante. E para a glória do Senhor Jesus, foram arrecadados 270 quilos, né? Então, muito obrigado a cada um de vocês que doou, né? Essa doação está sendo dividida por 3, para a chácara, né, do Iliel, lá, para a Associação para uma Vida Sem Drogas, para a comunidade Ebenezer, do pastor Ricardo, e também para o Zoe, para a Escola de Missões Zoe, que é da nossa agência missionária da Cubim, tá certo? Então, para que você saiba o destino disso que foi doado. Como falo em todas as semanas, você pode então aí compartilhar os teus pedidos de oração no chat do YouTube. Se isso talvez para você é um pouco complicado, porque talvez você está assistindo numa TV e tal e fica difícil digitar, mande no meu celular, pelo WhatsApp, tá certo? Vou deixar escrito ali, você copia ali e manda no meu WhatsApp, ok? Os aniversariantes, perdão, dessa semana, hoje, dia 31, Geraldo Breus, pastor Geraldo, que Deus te abençoe, esteja contigo. E também o Wellington Kendrick. Wellington, aquele abraço aí nosso, né? Que Deus esteja abençoando vocês no dia de hoje. Amanhã, dia 1º, a Hildegard Val. No dia 3, a Sigrid Jansen. No dia 3 ainda, Renato Loven. No dia 3 ainda, o senhor Henrique Vins. E aí depois no dia 4 nós temos a Fernanda. No dia 5, o Emanuel Custódio. E no dia 6, Danilo Kendrick. Então, a todos vocês, que Deus os abençoe, que Deus cuide de cada um de vocês, que Deus os cubra com felicidade, com saúde e a prosperidade naquele melhor sentido da palavra, no sentido bíblico da palavra, ok? Um forte abraço a todos vocês. Vamos orar e depois da oração vamos para mais um tempo de louvor, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esses queridos que nós relatamos aqui agora há pouco, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tens conduzido eles nesse tempo, Senhor. Tem alguns com mais idade, outros com menos idade, Senhor, mas de igual modo tens protegido, Senhor, a cada um, Senhor. Te agradecemos pela saúde desse ano, te agradecemos pelas felicidades todas que eles tiveram nesse período, Senhor, mas queremos colocá-lo, Senhor, nesse novo ano mais uma vez diante de Ti, Senhor. Cuida deles, abençoa, Senhor, em um nome de Jesus. Amém. Ok? Então,
mais um período de louvor aí. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se distrai. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará
confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amados, nós temos aqui sempre alguns pedidos que já são recorrentes, alguns pedidos que nós já sabemos de antemão, tá? Então esses eu cito aqui. Esses outros que você está colocando aí agora, tem um povo que está assistindo e que está vendo você escrever e que está orando por isso. Eu oro por isso. Procuro orar já escrevendo junto. Mesmo aqueles que talvez venham pelo WhatsApp, eu já coloco junto na programação aí para que você também esteja orando junto nesse mesmo instante, ok? Mas tem alguns que eu quero falar aqui, né? Nosso querido Danilo, né? Ele tem feito algumas consultas aí e algumas coisas foram definidas, outras ainda não, ainda estão sendo investigadas, mas eu quero te dizer, continue orando pela vida desse menino, né? Para que Deus faça a cura. Muitas vezes a gente quer que essa cura ela seja sobrenatural agora, mas nós precisamos entender que nós temos aí o tempo de Deus e nisso nós precisamos aprender a ter paciência. Muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, por isso que a gente fala em todas essas situações, todos esses pedidos que a gente coloca, que a vontade de Deus seja feita, ok? Então, Danilo, queremos mais uma vez colocar a vida do pastor Dé aí diante de vocês também, para que vocês continuem orando pela vida dele. Ele fez aí alguns dias aí uma descrição do que está havendo com ele, o porquê desses pedidos de oração. Muitas pessoas estavam perguntando, mas vá lá no grupo, está descrito qual é a real situação, o que está acontecendo com ele. Então continue orando pela vida dele, né? Ele tem passado por dores que eu acho que poucos de nós já sentimos nessa vida, né? E isso tem prejudicado muito a vida pessoal dele, a vida ministerial, né? Então, que Deus esteja curando ele, né? Da mesma forma como temos colocado aí com a questão do Danilo também, que seja no tempo do Senhor, né? Que seja da vontade, conforme a vontade dele. Nós queremos que seja já, né? Mas também dentro disso que Deus esteja agindo. Pedimos pela Marlene, a esposa do pastor Conrad. Ela testou positivo para o Covid, que ela esteja passando por esse período sem muitas dores, sem muitas outras questões que vêm junto com isso, né? Então oremos por ela. Vamos orar pela Irma Penner. Sabemos o quanto o casal Vibe era importante na vida dela. Então continue orando por ela, né? Ligue para ela de vez em quando, converse com ela, ok? E na medida que for necessário, nós vamos informá-los daquilo que ela está precisando, talvez, ok? Continuamos pedindo pelo pastor Carl e a Johanna, que estão lá na Suíça fazendo tratamento de quimioterapia. A Johanna ela está se tratando de um câncer bem complicado lá, mas Deus está no caminho, Deus está com eles, Deus está protegendo, mas gostaríamos também que houvesse cura no fim desse tratamento, né? Que também ali Deus esteja agindo. E pelos irmãos e irmãs que nós já citamos aí durante semanas que se curaram da Covid e queremos ser gratos por isso, mas alguns ainda carregam sequelas. E muitas vezes essas sequelas elas são complicadas e elas precisam também de paciência para que se lide com elas. Algumas são de cunho emocional e outras são de cunho físico, né? De saúde mesmo, tá? Então vamos orar por isso, pense nisso quando você estiver orando, né? E vamos orar por isso agora nesse tempo também. Vamos orar então, por esses pedidos todos. Senhor Deus, tantas coisas têm acontecido conosco, tantas coisas têm nos abalado, tantas situações difíceis, Senhor, pelas quais nós temos sido levados a ficar tristes e, de fato, elas nos
abalam, elas nos tiram daquilo que seria o nosso caminho, Pai. Queremos pedir que estejas confortando e acalmando, Senhor, o nosso coração, Senhor, em todas essas coisas. Nos lembramos aqui de situações como Danilo, como o nosso pastor Dé, a Marlene, a Joana, que falamos aqui, os nossos queridos que ainda estão convalescendo de algumas sequelas que ficaram do Covid, Senhor. Esteja cuidando, Senhor, de cada um deles, Pai. Não deixe que isso fique maior, que talvez tenha que precisar de hospital, de qualquer coisa, Senhor. Queremos pedir por isso, Senhor. Abençoa, Pai, cuida de todas essas coisas. Queremos pedir, Senhor, por aqueles nossos queridos que sofrem de câncer, que estão também ainda nos tratamentos de quimioterapia, que talvez estão detectando alguma situação, Senhor, que tenha aparecido, Pai, esteja com cada um deles, Senhor. Estejas Tu, Senhor, tratando, Pai. Mas queremos, Senhor, te pedir que estejas abençoando, Senhor, também a mão dos médicos, usando a ciência para curá-los, Senhor, usando, Senhor, todos aqueles tratamentos que são necessários, Pai. E que, acima de tudo, Senhor, a Tua vontade seja feita, Pai. Em nome de Jesus. Oramos e já agradecemos. Amém. Muito bem. Domingo, foi citado já no culto, que foi o domingo de Ramos, né? Eu lembro que isso em outros tempos era bem mais lembrado, bem mais festejado. Havia até uma certa decoração na igreja que era feita, né? E esse é o domingo que antecede aí a Semana Santa, que dá abertura à Semana Santa. E temos aí então a sexta, né? A sexta-feira da Paixão, como é conhecido, o sábado de Aleluia e o domingo da Ressurreição. E esses dias eu escutei algo que me deixou alerta. Esse sujeito, ele falou nesse vídeo, ele falou assim: um povo que não conhece a história acredita em tudo que se diz, ou aquilo que querem que esse povo acredite. E, amados, a vida ela passa tão rápido, nós estamos numa rotina tão frenética que nós muitas vezes não nos damos conta do que realmente está acontecendo, do que realmente deveria estar vindo à nossa memória, do que nós estamos festejando. A Páscoa ela se tornou alguma coisa sem significância, infelizmente, nos últimos tempos. E ela é resumida aí no mundão a uma cestinha de ovos que você pode aí pagar até em 12 vezes. Né? É incrível, é incrível. E eu não sou tão antigo assim, mas ainda lembro que quinta-feira, que antecedia a sexta, era feriado já. Era quinta santa, era uma quinta de preparação. O pessoal que estudou aí na PUC ainda lembra que havia uma semana inteira de feriado que antecedia aí a Semana Santa, né? Nas cidades de colonização europeia, em Santa Catarina, por exemplo, em Joinville, era feriado na segunda-feira, depois da Páscoa. Hoje, se a gente não estivesse em lockdown, provavelmente parte do comércio estaria aberto na sexta-feira. É vida normal que segue. Um povo sem memória acredita em tudo que se diz, em tudo que você fala para essa pessoa. E o que significa para nós cristãos hoje o maior feito de Deus para a humanidade? O plano de Deus para a nossa salvação foi cumprido. Ele foi consumado, segundo as palavras de Jesus na cruz. O Cordeiro de Deus, Jesus, seu Filho, pagou por nossos pecados e nos tornou justos, nos trouxe a salvação. E não é para menos que o mundo queira apagar isso, que o mundo queira deixar
com que isso passe desapercebido, que a gente não se lembre dessa festa, né? E que a gente acredite apenas aí na narrativa que eles criam. E com o tempo, o fato da salvação seja definitivamente apagado da nossa memória. Vamos cuidar. Por isso vamos falar desse que é o maior acontecimento na história da cristandade. Ah, pastor, mas e o Natal? Ok, pois é. Não haveria Páscoa sem Natal. Mas pense bem, pode haver Natal sem Páscoa. E esse é o maior perigo, né? E aí nós não teríamos a salvação, não é verdade? O Domingo de Ramos, então, marca definitivamente aí a última semana de Jesus em meio ao povo. E se vocês lembram, os fariseus eles já vinham planejando matar Jesus há algum tempo. Algum tempo antes, não muito tempo antes, Jesus ressuscitou Lázaro. E isso ficou conhecido por toda parte, né? Apesar de não ter internet, de não ter smartphone naquele tempo, todo mundo ficou sabendo disso. Que Jesus tinha ressuscitado Lázaro depois de alguns dias já, né? Lázaro já estava no sepulcro, já estava cheirando mal, já estava em decomposição e foi ressuscitado por Jesus. Isso irritou sobremaneira os líderes religiosos da época, os fariseus. E eles queriam de todo jeito achar uma maneira de matar Jesus. Mas que fosse de um modo que não parecesse um assassinato, não é? Mais ou menos como a gente está acostumado a ver nas séries policiais, nas séries de suspense, né? No melhor estilo dessas séries, né? Vamos fazer alguma coisa para que isso aconteça sem chamar tanto a atenção, né? E Jesus então diz aos seus discípulos, naquela semana que antecedeu a Semana Santa, o que nós conhecemos hoje como a Semana Santa, que ele iria para Jerusalém. E os discípulos e todos aqueles que seguiam com ele sabiam o perigo disso, sabiam dessa armação dos fariseus para pegar Jesus, e eles sabiam que estava por vir, né? Mas Jesus precisava fazer isso para que se cumprissem as Escrituras de tudo aquilo que falava a seu respeito. E aí chega o domingo, primeiro dia da semana. E aí o povo fica sabendo que Jesus está para entrar em Jerusalém. Aquele que tinha ressuscitado Lázaro está chegando. Isso gerou uma curiosidade enorme. Todos queriam ver esses homens, né? Eles queriam ver Jesus, mas queriam ver também Lázaro, aquele que ele tinha ressuscitado. E a gente vai ler esse texto no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versos 9 a 14. Então, o Evangelho de João, capítulo 12, os versos 9 a 14. Verso 9. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Não tenham medo, aí vem o seu rei.
E esse, de fato, era o rei. Né? E essa palavra a gente encontra já descrita pelo profeta Zacarias. E reis naquele tempo, eles aterrorizavam, eles provocavam medo no povo. Jesus, não. Jesus não provoca medo. Mas percebam que a maioria do povo queria mesmo era ver show. Ver o homem que ressuscitou. Ver o homem que fez o grande fato, aquele grande milagre, né? E aí dar hosanas e talvez, até sem querer ou sem levar em conta do que eles falavam ou gritavam quando diziam hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. A grande verdade é que os fariseus, eles queriam abafar e se recusavam a acreditar em tudo isso que estava acontecendo. Né? E aí a semana ela vai passando. Né? Vem a segunda, a terça, e muitas coisas acontecem nessa semana. E se eu fosse relatar tudo o que acontece nessa semana, ia ficar bem comprido. Então, eu sugiro a vocês, leiam o Evangelho de João, a partir do capítulo 10. A metade do livro de João, do Evangelho de João, relata essa última semana. Okay? E lá está bem detalhado tudo o que Jesus fez nessa última semana, né? Então fica a lição de casa para você aí, né? Dá uma lida nisso aí, você vai ficar bem contextualizado com aquilo que acontece nessa última semana. Chegamos à quinta-feira. Judas já tinha acertado lá com os fariseus de onde e como ele iria trair Jesus, onde ele iria entregar Jesus, né? Então, você lembra das tramas dos seriados, né? Então, os fariseus acharam certinho o elo fraco da equipe de Jesus e se infiltraram por esse elo na equipe e então eles ficaram sabendo aí de informações privilegiadas. Jesus, então, na quinta, à tardezinha, faz a última ceia com os seus discípulos. E nessa ceia ele nos ensina e nos diz para que a gente faça a mesma coisa, né? Que a gente crie esse memorial, que a gente faça esse memorial, para que a gente para que a gente possa se lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Né? Então, toda vez que a gente toma ceia, e domingo nós vamos fazê-lo, toda vez que a gente toma ceia, a gente deve lembrar do sacrifício de Jesus por nós na cruz. E isso deve acontecer até o fim dos tempos, quando Jesus voltar com poder e glória, como nós lemos lá na nossa introdução. Então Jesus faz a ceia, né? E depois Jesus, ele sai e vai para um lugar chamado Getsemane, para orar. É um morro, né? Um monte. E nós já tivemos a descrição desse momento muito bem detalhada pelo pastor Agérison há alguns dias, quando ele pregou sobre isso, né? Fazem 2 domingos, né? Quando ele pregou sobre isso. Né? E lá em Mateus 26, o verso 42, ele diz assim: Meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. E creia que Jesus sabia o que ele estava assumindo nesse momento. Começa aí o que nós sabemos do sofrimento de Jesus antes da cruz. Começa aí toda uma sorte de xingamentos, surras, açoites, negação por parte daqueles que estavam mais próximos a ele, como Pedro. Um julgamento totalmente injusto, muita dor. O peso daquela cruz leva Jesus a uma estafa completa. E aí vem o que os especialistas nos dizem hoje, que vem a pior parte, que é o ser humano ser pendurado e morrer numa cruz daquela forma como foi feita com Jesus.
Percebem que em alguns dias do grito de Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, vão até o crucificam. Provavelmente foi a mesma multidão, agora com uma palavra tão dura, uma palavra de morte. Então eu penso no que eu faria e tento fazer um exercício, imaginar o que o povo faria hoje. Será que eu faço parte daqueles primeiros, dos que queriam ver o show, que queriam ver Lázaro ressuscitado, queriam ver o autor daquela façanha incrível, daquele milagre, capaz de tirar mortos de suas tumbas? Mas logo que o vento mude, que alguns comecem a ensaiar um crucifica-o, logo emendo com um imenso coro, sem ao menos levar em conta o que isso significa? Será que nós somos moldados pela multidão que nos cerca? Somos como aquele ladrão que estava ao lado do Senhor da vida eterna, e dizemos: você não é o Messias? Então salve-se você a si mesmo e também a nós. Esse vendo apenas o imediato, vendo apenas aquele sofrimento que ele estava sentindo ali. Ou será que nós somos que nem o outro ladrão que estava ao outro lado, que diz assim: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre-te de mim quando o Senhor vier como rei. E aí Jesus responde: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Nós temos ainda uma escolha. Nós podemos gritar num dia Hosana e no outro dia crucifica-o. Qual é o nosso sentimento mais íntimo a respeito de Jesus? O que vai no meu coração a respeito de Jesus? E com certeza você vai ter que responder essa pergunta. A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos ao ver que muitos o abandonavam já um pouco antes, quando descobriram que Jesus não veio apenas para nos dar o pão, nos dar uma vida boa, como muitos querem, a tão falada prosperidade. E em João 6,66, em diante nós lemos assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E aí Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você que está aí agora, fazendo parte desse culto, você que talvez esteja vendo esse culto como uma gravação, o que você responde a essa pergunta que Jesus ainda espera que cada um de nós responda? Vocês também não querem ir? Quem vocês dizem que eu sou? É um tempo para pensarmos e responder, ou apenas ir embora, como muitos fizeram. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça nesses tempos difíceis que nós vivemos. Deus nos dê as respostas que nós precisamos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o rosto e te dê a paz. Amados, não desligue ainda, vamos ainda juntos louvar a Deus através de um cântico
depois da oração, ok? Senhor Deus, muito obrigado por essas palavras. Eu te peço, Senhor, que cada um de nós, a começar em mim, que a gente possa responder a Jesus, se queremos ficar ou simplesmente ir embora. Se a gente está lá com uma multidão só gritando, ou se a gente realmente crê naquilo que Ele fez por nós e aquilo que está à nossa disposição através desse sacrifício. Pai, ajuda-nos, Senhor, a refletir sobre isso para que a gente tome uma decisão séria de seguir Jesus, de andar perto de Jesus e de entender o que Jesus fez por nós, nisso que nós estamos nos lembrando agora, que é a Páscoa. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Então, cante conosco aí. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero